Olá, todo mundo! Bem-vindos a mais uma oficina de groselhas. Dessa vez, versão otaku, porque nós vamos falar de anime, como vocês já viram no título, né? E eu vou ser o apresentador de hoje, porque Maurício e o Edu estão de férias, estão pegando um bronze, certo? Porque eles não entendem nada de anime, na verdade. Vou falar a verdade pra vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de One Piece, que é um dos mangás talvez o mais popular do mundo, e já é há uns 20 anos. E comigo hoje eu tenho aquele que é um otaku de classe A e colorista da Oficina Histórias, Felipe. Tudo bom? Como que vocês estão? É uma honra fazer parte do time de animes do Groselha, né? Porque os nossos outros dois apresentadores fazem parte mais do time de quadrinhos. E vamos lá falar do nosso querido anime One Piece. Muito maravilhoso, isso aí. Também temos comigo hoje, pela primeira vez na Oficina de Groselha, pela primeira vez prestigiando e honrando com sua presença, ele que é professor de História e também escritor no projeto da Oficina de Histórias, Pedro. Fala aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, a primeira vez gravando podcast. E eu sei que eu tô 100 episódios, 100 capítulos atrás de One Piece, isso vai ficar claro aqui na nossa conversa. Mas tudo bem, até o programa sair, vocês vão ver se eu já não vou ter acompanhando. Maravilha. E temos também pela primeira vez no podcast, sem vídeo, porque problemas técnicos, Rafa, que é desenhista, amante do Oda Sensei, e recentemente publicou, não muito recentemente, seu quadrinho Hirugan. Maravilhoso. Rafa. Opa, muito obrigado aí pela menção, muito obrigado aí por sempre falar de Hirugan no comecinho dos podcasts. Agradeço também o convite de estar aqui gravando com vocês, muito feliz de falar de One Piece, né, que é provavelmente o meu tema de conversação favorito no mundo inteiro. Então, estamos aí para falar de One Piece, então estou feliz. Muito obrigado. Maravilha. Bom, vamos lá então, gente. O que é o One Piece? Para começo de conversa, se você não sabe o que é One Piece, você provavelmente não vai gostar do vídeo. Mas, dito isso, o One Piece é um mangá e anime, né? Escrito pelo Oda, Eiichiro Oda. Ele, como eu disse, é um fã, não melhor, ele é um ídolo do Rafa, né? E de todos nós, eu imagino. E o One Piece foi, e ainda é, o mangá mais popular do Japão. Por muito tempo ele tem sido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mais tarde. E, bom, vamos começar falando o seguinte, gente. Por que vocês começaram a ler? Como vocês começaram? De onde veio a vontade? Né? Felipe, você, como é que você começou a ler One Piece ou assistir One Piece? Pelo que eu me lembro, eu comecei a ver certinho, episódio atrás de capítulo atrás de capítulo em 2015. Eu tinha muita revista de anime Edu, Ultra Jovem, eu sempre via o Luffy, eu sempre via o Zoro, eu falava, cara, não quero ver isso. Eu vi Fairy Tail, que lembra muito o estilo de desenho, pra mim, pelo menos, não sei se pra vocês tem isso, mas não vi o One Piece, até que me convenceram. O nosso querido amigo Pedro me falava muito, e me falava com uma vontade, tipo, One Piece, isso, aquilo, eu não entendia nada. E até que o meu colega na academia, o Marlon, um grande fã também, começou a falar de uma tal de guerra, uma guerra que um cara fazia não sei o que lá e cobria outro cara e tinha fruta e tinha duas frutas. Eu falei, mano, o que esse cara tá falando, velho? Aí eu dei uma chance. De 2015, a partir daí, acabou, mano. Aí eu entendi o que ele quis dizer e eu entendia esse entusiasmo que os dois falavam pra mim de One Piece e eu comecei a falar pra todo mundo e estamos disseminando a palavra. Nosso querido Sensei Oda, daí por diante. Maravilha. Quer dizer que você introduziu o Felipe, Pedro? É isso mesmo. Mano, pra mim, foi assim, ninguém nunca me recomendou One Piece. Eu tava ali naquela época de, mano, ver muito anime, né? Puta, eu tava com tempo, tava com vontade, ver um anime por dia, né? De anime de temporada, de 12 episódios, tranquilo. Até que eu falei, mano, vou ver isso daqui. Tipo, olhando lá,
Na época a gente tava em Punk Hazard no anime. Então ali uns 300 e poucos capítulos, 700 capítulos quase. Falei, cara, é muito tempo. Mas eu pensei, mano, há uns tempos atrás eu vi 10 temporadas de Supernatural em um mês. Falei, deve ser possível. E, mano, comecei a assistir One Piece. Levei 2 meses pra chegar no capítulo atual na época, né? Ali no final de Punk Hazard, quase entrando em Dressrosa já. E daí não parei mais. Só agora, recentemente, que eu tô deixando acumular, que é os 100 capítulos que eu tô atrasado. Maravilha. Meu processo é parecido também, algo parecido. Mas primeiro, antes de mim, Rafa, e você? Como é que você começou a consumir a sua paixão? Ah, então, né? Foi meu melhor amigo que me recomendou também. Sempre tem, né, aquela amizade de ouro. No caso do Pedro não teve, mas no meu caso foi recomendação. E aí ele tinha assistido uns episódios na época que passou no SBT, sabe? Sim. Dubladão. Eu nunca tinha visto na minha vida, nunca. Ele me falou que era um pirata que. Famoso pirata que estica, né? E eu não falei que, mano, que é isso, tá ligado? Fica mesmo que eu veja isso. Mas aí fui pegar pra ver e, assim, me apaixonei desde o primeiro capítulo, desde o primeiro episódio. Não senti aquela coisa que a galera às vezes fala que, ah, não, One Piece só fica bom a partir do 500 e tá lá. Não, eu sempre gostei, sempre curti desde o comecinho e já me apaixonei. Demorei um pouco mais pra terminar, porque não sou tão maratonista, sabe? Eu gosto de aproveitar. Mas quando eu terminei de acompanhar ler o mangá, tava mais ou menos na Ilha dos Tritões. Tinha acabado de. Enfim, tava na Ilha dos Tritões. E desde então acompanhei, não deixei acumular mais, tô acompanhando até hoje. E é isso, One Piece é vida. Muito bem. Para mim, a história é quase a mesma do Felipe e do Rafa. É uma amiga minha que me recomendou, inclusive chamei ela hoje, mas ela não pôde vir, infelizmente. Mas ela me recomendou a começar a assistir ou a ler. E eu me lembro que, na época, a gente estava em Marineford, que era, acho que é a guerra que o Felipe comentou, com quase certeza. Né? Que é um arco do mais absoluto hype do One Piece, assim, na minha opinião. A gente vai falar mais sobre isso. E ela me convenceu de tão da hora que era a descrição, assim, da treta política, de como eles tinham uma coisa assim, uma história mais longa, mais bem escrita ao longo de diversos capítulos. Isso que me atraiu pro One Piece. Né? E eu comecei a ler. Isso, na verdade, eu comecei a assistir. Aí eu peguei e assisti, cara, um pouquinho assim, até o final uma das primeiras sagas. E aí eu falei, olha, é muito difícil de assistir, porque demora muito. E aí eu peguei pra ler, isso em 2013. Eu peguei pra ler e eu lembro de ter lido em um mês tudo que tinha. Consumi que nem um animal, assim. E eu acho que onde eu tava também era a mesma parte que o Rafa tava, o mangá, né? O mangá tava na Ilha dos Tritões também. E o anime tava no final de Marineford, assim. Se eu não me engano. Bom, citei agora, falei um pouquinho sobre o mangá, sobre o anime, né? E eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham mais fácil de começar a ver o anime ou começar a ler o mangá? E como? Como começar o One Piece? O grande mistério do nosso tempo moderno. O que vocês acham? O Pedro, o que você acha? Olha, eu tenho uma opinião que é assim. Eu acho que para quem é acostumado com esse universo de anime, no sentido de que, pô, já viu alguns animes, né, alguma quantidade de anime, e principalmente que já tem o hábito de ler mangá, o mangá é melhor. Sim, prefiro 1000 vezes começar pelo mangá. Primeiro que é mais rápido que ver o anime, né? É um anime semanal. Tem muita enrolação no sentido, não de enrolação clássica que a gente tem em Bleach, Naruto, né, nos outros grandes shonens. Nessa parte One Piece é excelente, mas os capítulos são estendidos, porque tem que manter semanalmente o conteúdo do capítulo que saiu no mangá. E em 20 minutos. Então eu acho que o mangá é melhor, mas para quem está começando a ver anime, assim, nunca leu mangá ou leu muito poucos, prefere ver anime, vai pelo anime que também é sucesso. Mano.
O bagulho é muito bom. Maravilha. Compartilhando a opinião, Rafa? Então, quase, compartilho, porque eu, no meu caso, pessoalmente, né, falo por mim, eu comecei com um anime. E como eu tinha lá meus 12 anos de idade, 13, uma coisa assim, eu não tava acostumado a ler mangá ainda. Então eu senti que o anime teve aquele apelo necessário pra me cativar no começo, sabe? Porque é muito colorido, as dublagens são muito boas, a animação também, assim, a galera fala que né, no começo é ruim, mas eu sempre achei a estética bonita, entendeu? Então eu sinto que assim, para quem não tá acostumado a ler, é mais fácil ver pelo anime. Mas o mangá também considero superior, porque o anime tem vários problemas que são inerentes ao anime, né? Essa enrolação, enfim, tem um monte de coisa que a animação varia. E assim, dependendo do momento, tudo oscila também. Tem momentos que o anime é maravilhoso, tem momentos que não é tão bom assim, sabe? E o mangá eu sinto que varia muito menos. Eu acho que o Oda ele é extremamente consistente com a obra dele, que é o mangá, né? O anime é uma obra do estúdio da Toei, baseada no anime, mas o Oda não bota a mão. Maravilha. Felipe? Então, eu tenho uma opinião bastante parecida com nossos amigos. E que nem você falou bastante sobre o começar. Hoje em dia, que nem vocês começarem um pouquinho mais cedo, 2003, 2012, 11 e eu no caso 15. Hoje em dia a galera tem uma vantagem que é o Netflix. Você pode já começar assistindo um anime dublado. Tem muita gente que prefere ver dublado. E como eles estão lançando seasons, tipo, periodicamente, você não tem aquele... Tipo, eu quero rushar. Então você consegue ver um arco. Aí você consegue, tipo, dissecar, na verdade, esse arco. Que nem o Rafão, ele já não é fã de maratona. Ele gosta de acompanhar bastante o conteúdo. Eu vi igual maluco, igual maníaco. Um capítulo atrás de outro. Só que uma coisa eu não consigo, eu não pulo a abertura, nunca. Eu sempre assisto a abertura. E que nem, tem mangá e tem anime. Tem coisa no anime que estende um pouco do mangá. Tem coisa a mais, também tem histórias que só tem no mangá. Então o recomendado é você ver os dois. E pelo fato de ter na Netflix, eu creio que você começar a ver o anime, eu acho mais fácil. Porque você não tem que ir atrás, que nem quando eu comecei a ver, eu tinha que ficar indo atrás dos capítulos. Tinha umas qualidade ruim. Hoje em dia, você põe na Netflix e deixa tocar, já tem, sei lá, 100 e tantos capítulos. Então eu acho uma boa porta de entrada. Ok. Eu concordo. Acho que deixei claro isso antes, mas eu também acho. Eu também acho que o mangá é um pouco mais fácil, mas eu acho que o anime tá disponível, né, cara? É muito fácil de assistir. Eu, particularmente, não gosto de maratonar também, mas o meu eu de 2013 consumiu aquilo lá como se fosse, cara, uma lasanha, velho. Então, não tenho o que dizer, assim, eu acho que eu era mais de maratonar antes, hoje não tanto, mas eu vou dizer, se hoje eu tivesse que encarar a tarefa de começar a ler One Piece, eu não sei se eu conseguiria. Mas assistir eu tenho certeza que não. Mas ler talvez, é que eu consumo muito mangá, menos anime do que mangá, muito mangá, mas o anime às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Dito isso, quero perguntar pra vocês, vou começar com quem é mais especialista, pro Rafa aí, o que o nosso lindo, incrível Oda, o autor do One Piece, o que ele mais faz de melhor, especialmente no mangá, né? Onde ele se destaca, onde você acha que você olha pra outros mangás e fala, não, cara, One Piece, Oda é isso aqui. Então, né? Tem muitas coisas que o Oda sinto que no mangá de One Piece são espetaculares, mas tem duas que pra mim assim se sobressaem acima da média do resto, assim, de forma violenta, que é world building, no caso a construção do universo. Então Oda ele sabe muito bem construir esse universo e essa política e as camadas da sociedade e as hierarquias, e ele sabe muito bem apresentar isso para o leitor aos poucos, de forma gradativa, e às vezes
mesmo quando ele tem furos, ele sabe dar a impressão muito boa de que o world building tá funcionando, entendeu? Então eu acho o mundo de One Piece muito bem construído, muito único, muito cheio de nuances, muito cheio de aberturas pra gente pilhar em cima, teorizar, ficar louco assim, lendo e, sabe, enfim. E tem outra coisa, além do world building, que são, né, cara, os personagens inseridos nesse world building. Eu acho que o Oda, ele conhece muito bem cada um dos personagens dele. E isso é mostrado através dos SBS, né, que são as sessões Sempre Bom Saber, que tem em todos os volumes de mangá, na qual ele responde perguntas dos leitores, ou às vezes de editores, enfim, ele responde perguntas. E as pessoas fazem muitas perguntas sobre os personagens e tal, né? E ele sempre tem na ponta da língua coisas extremamente específicas que aparentemente não importam em nada, mas ele se importa porque no total, para se construir o personagem, os detalhes vão fazer a diferença, entendeu? Então ele sabe a comida preferida do Caesar Crown, tá ligado? Tenho certeza que ele sabe tá ligado? O gosto musical da 13ª filha da Big Mom, enfim. Ele se dá o tempo e se dá a paciência de criar esses personagens numa minúcia impressionante. E isso, assim, se destaca na obra, você fica cada vez mais íntimo dos personagens, e quando você acha que você já conhece eles totalmente, eles mostram novas facetas também, mas ao mesmo tempo não saindo muito do personagem, tipo, esse personagem não faria isso. Eu sinto que o Oda, ele conhece os personagens dele muito melhor do que a maioria dos autores. Como é que você continua depois de uma resposta dessa? Eu concordo. Difícil. Muito bom, não, eu acho que você tá certíssimo. Duas coisas que eu quero apontar sobre o Oda, sobre o mangá, sobre One Piece. Primeiro que eu não assisti o anime todo, gente. Sou uma farsa. Eu não assisti o anime inteiro, eu li o mangá inteiro, tá? Eu li até o capítulo que saiu na última sexta-feira, mas eu não assisti o mangá inteiro, o anime inteiro. Então, eu comento unicamente em cima do mangá. E, cara, é verdade, o Oda sabe muita coisa dos personagens dele, assim. Como escritor eu até fico com uma certa inveja, porque é inacreditável que ele tenha tempo pra isso. Porque ele faz um capítulo por semana, né? Quando não tem intervalos, ele tem bastante intervalos, mas ele consegue ainda tirar tempo pra desenvolver todos esses personagens, o que é bastante surreal, né? Além da criação de mundo que ele também faz. Concordo, é bastante incrível mesmo, assim. Acho que isso é muito bom, uma das coisas que ele faz de melhor. O desenho dele é excelente também. Os diálogos dele são bons. Mas eu acho que uma coisa que ele faz muito bem é retratar... quando ele escreve um pouco sobre a história dos personagens, né? A história que a gente não vê durante a história. É muito comum nos shonens, né? É muito comum no mangá, aqueles momentos que a gente tem os flashbacks, né? Eu acho que o Oda é o único cara que me faz querer ler os flashbacks, assim. Porque todos os outros, eu em geral falo, puta, que saco esse flashback, volta pra história, né? E em geral no One Piece, sempre que tem flashback, às vezes é até melhor do que tá acontecendo, assim. O último flashback que a gente teve, inclusive, foi, acho que o melhor do One Piece até hoje, e foi um flashback que foi talvez melhor do que muitas outras partes do mangá inteiro, assim. Então acho que isso ele manda muito bem também, a criação da história por trás da história. Acho que é um pouco disso, né, que o Rafa tava falando. Querem adicionar alguma coisa, Pedro? Acho que não tem nem muito o que adicionar, né? Tipo, o Rafa falou tudo. Acho que é um consenso que a criação do mundo de One Piece feito pelo Oda é algo, mano, simplesmente absurda, né? E o mais engraçado é que dá pra ver que desde o começo ele tem, óbvio, não nos mínimos detalhes, né? Porque são 20 anos, mas que ele tinha tudo planejado, né, nessa grande sequência desde o começo. E a criação de mundo e de personagem dele é incrível. Assim, você até pode reclamar do papel que um ou outro personagem ali às vezes desempenha ou deixa de desempenhar, fica muito apagado. Mas é inegável que a criação de personagens do Oda cara, não tem um personagem chato em One Piece. E pô, um anime com quase 1000... Não, quase não, mais de 1000 capítulos. Eu ainda não cheguei lá, mas com mais de 1000 capítulos, com
a quantidade de personagens que tem, isso é algo muito absurdo, assim. De fato, como escritor, o Oda faz com que a gente sinta muita inveja, porque não é fácil saber criar esses personagens, saber lembrar todo, tipo, pra realmente aproveitar dentro da história, porque não é só criar um monte de personagem bom, mas saber aproveitar eles ao máximo para desenvolver a história do mundo e dos personagens ao mesmo tempo. Eu acho isso fantástico. O Oda, nessa parte, ele é sem dúvida o melhor. Sim. É isso mesmo. Agora, vou falar uma coisa para você, nosso ouvinte e assistidor. Nós vamos começar a falar de spoilers. Spoilers, né? O que é... para quem não quer tomar spoilers, vocês... Um beijo. Se cuidem. Leiam One Piece hoje. Tá? E para quem está aqui pelos spoilers também, para falar e ouvir a gente falar do que a gente acha dessa história maluca, nós vamos começar a falar um pouco de spoilers agora, tá bom? Então, liberem os seus coraçõezinhos, amigos, e vamos falar um pouquinho do que a gente acha, podendo dar os spoilers que vocês quiserem dar. Eu vi que o Rafa se segurou um pouco antes, né, para não dar spoiler. Eu ouvi ele falando, tava na parte da... Ele se Tinha acabado de acontecer. Exatamente. Então, agora podem falar um pouco mais, tá? Então, assim, o que eu queria adicionar nisso tudo, a gente teve o flashback do Oden agora, né, que eu tava comentando, que foi incrível, né? E como eu disse, eu acho que o que o Oda faz de melhor, assim, é essa criação de mundo, e especialmente ele manter o mistério do que é o One Piece, assim. E a gente conseguir... Cara, quando num capítulo tem uma migalha do que é o One Piece, assim, eu consumo aquela migalha como se ela fosse tudo pra mim, assim. Eu não sei quanto a vocês. O que você acha, Felipe? Eu acho que o One Piece, ele é migalhas, mano. O One Piece, ele é um pouco sobre essas migalhas que, chegando no final, a gente vai juntar todas essas migalhinhas e... Vibrations. Tá ligado? Mais ou menos isso. Eu acho incrível tudo que o Oda faz. Essa linkagem de algo que aconteceu no começo da obra, racionalmente com algo que está acontecendo agora. O hype que ele consegue criar com um elemento, com um mísero desenho, com uma mísera frase. E no final de Dressrosa ele deixou uma frase que a tripulação, a grande frota do Chapéu de Palha, iriam fazer algo. Cara, até hoje nós não sabemos o que é, não faz ideia e fica teorizando. Ele cria hype. Ele deixa a gente louco. Teve o Rivière, teve, mano, 3 ou 4 capítulos, nenhum terminou. Todos terminavam com algum mistério. E você ficava, que é isso? Vai ser um arco inteiro de mistérios inexplicáveis? É um spin-off? E ele não explicou nada até hoje. Nada. O One Piece não tem ideia do que seja. Aparece o Gold Roger, a gente fica louco. E sobre esse flashback do Oden cara, se você separar o flashback do Oden e colocar várias outras obras inteiras, completa, o flashback do Oden bate fácil. E é isso. Eu faço coro. Eu acho a mesma coisa. Fazia 500 capítulos, se eu não me engano, que o Zoro não usava o ataque que ele usou na última luta, né? E ninguém esperava que ele fosse usar, assim, de repente, e fez um puta sentido, assim. É esse tipo de coisa que a gente olha pra One Piece e fala, meu, essa é uma das melhores histórias já escritas. Né? Nesse momento você fala, só o Oda consegue fazer um negócio desse. Né? Assim, você olha pro o Oda e quem mais, assim, né? Poucos autores têm, talvez a autonomia de certo ponto, de ter 1014 capítulos, esse é o tanto, Pedro, né, que você estava falando? 1014 capítulos de um mangá onde ele literalmente faz 500 capítulos que um personagem não aparece, ou 400 capítulos que ele tinha dado uma ideia de um negócio que de repente acontece e a gente fica explodido, né? A cabeça explode. Mas enfim, falando da coisa mais hype agora. Pra vocês, qual que é o arco mais da hora? Qual que é o arco que mais foi hype, assim? Que vocês mais curtiram? Por quê? Rafa, começa aí. Nossa, cara, difícil essa pergunta. Mas, assim, eu fiquei maluco em Dressrosa. Eu achei, assim, muito louco todas as
entidades envolvidas em tudo que estava acontecendo em Dressrosa, tipo, tinha piratas, assim, de todos os cantos do mundo, tinha competição por uma fruta lendária, tinha tá ligado, almirante novo no negócio, e aí, nossa, enfim, achei Dressrosa um desenvolvimento muito incrível, mas, assim, se você for me dizer qual é o mais hype traduzido é expectativa, né? Então, eu vou falar do arco que ainda não terminou, que é o Ano, e eu acho que tá sendo o mais hype, porque ele é o Marineford do Novo Mundo. É um arco que demorou 5, 6 arcos antes pra ser construído. Tipo, há quanto tempo eles estão andando com o Kinemon, tá ligado? E aí, tipo, a cada nova ilha, a gente descobre uma nova informação bizarra sobre esses samurais, tá ligado? Tipo, o Kinemon não é pai do Momonosuke. O Kinemon e o Momonosuke vieram de 20 anos no passado. Kinemon e o Momonosuke vieram de 20 anos no passado para destruir o Kaido. Enfim, é loucura e eu tô hypando muito o Ano. Então, mesmo que ele ainda não tenha acabado, eu acho que é o arco mais hype até agora. Fantástico. Eu acho muito hype o Ano também, pra ser sincero, assim. Eu acho que eu acho que Dressrosa também foi muito hype. Foi quase tão hype quanto quase tanto hype quanto Marineford mesmo. Mas eu ainda fico com não Marineford, eu fico com Impel Down particularmente. Logo antes de Marineford, né, que é quando o Luffy vai preso, né, e escapa vai preso. Ele se infiltra na prisão, né, e da Marinha, a prisão mais avançada de todas, e ele consegue escapar, que é um feito que ninguém tinha feito antes, né? É isso mesmo, Rafa? Só uma pessoa, Chique o Leão Dourado, cortou as próprias pernas e escapou sozinho. Muito bom. Mas o Ruff escapou com uma campada, né? Não foi um feito igual. Ele não precisou cortar as pernas também. Enfim, foi muito louco. O que você acha, Pedro? Qual que é seu arco favorito? Por quê? Primeiro, acho que tipo, o arco mais hypado pra mim é o Ano. E acho que esse é um dos motivos de eu não estar acompanhando, que eu tinha parado de ler, porque hoje em dia, a maior parte dos animes, seja vendo anime ou lendo mangá, eu não sou de maratonar, mas assim, durante um tempo, ver One Piece semanalmente dói o coração. Porque se acaba o episódio, você já tá revendo o episódio da semana passada pra ler de novo. Esse que acabou de sair, pra entender mais, não deixou passar nada. Então, dei um tempo para poder ler alguns capítulos de uma vez. E o hype de um ano é muito gigante. Assim, tudo converge em um ano. Então, dos atuais, eu diria, sem dúvida, o ano. Do hype daqueles arcos que ainda não vieram, eu diria que é o Baf. Pô, a gente tá ali desde capítulo cento e pouco ouvindo falar sobre a Ilha dos Gigantes, e que nem você falou, a cada 200, 300 capítulos tem uma migalha nova sobre o Baf, e você fala, caraca, mano, como que é essa ilha, o que tem nesse lugar? E então diz que tá perdido, sem dúvida Baf. Mas o momento que eu mais gosto na obra é também Marineford. Só que assim, pegando ali desde Sabond, né, tipo, porque ali é um momento. O Luffy já tinha enfrentado muitas dificuldades, mas ali é o momento que ele realmente toma um pau. Né? Eles realmente apanham, são apresentados ao que vai ser o novo mundo, né? Tipo, esse choque de realidade falando assim: ó, aqui acabou a brincadeira de criança, o negócio é sério. E daquele momento, Impel Down, que é um dos melhores arcos, até a luta dos melhores. Pra mim, assim, é o momento mais satisfatório de se ver, porque você tem de tudo. É até engraçado, porque é o momento que você acompanha o Luffy. É o único momento na história que a gente acompanha só o Luffy, né? Tirando aqueles fillers que a gente tem, né? É quase filler, mostrando como está o resto do bando. A gente tem ali só Luffy e novos personagens, né? Tirando o Bug e alguns outros personagens do passado que vão reaparecer, né, para dar aquele ar de comédia e de familiaridade, mas é só personagem novo, só situação inesperada, e o Luffy tendo que contar com ele. Porque ele tem outros aliados, mas ele não tem nenhum companheiro mesmo.
né? Que nem ele tem quando ele tá no banco. Então, acho que, pra mim, assim, melhor momento. E aí, Felipão? Cara, seus melhores momentos são muito bons também, concordo com muitos deles. O arco que eu mais acho hype padrão é o ano, porque tá, como o Rafa falou, sendo construído já faz muitos arcos. É citado, sem a gente perceber, há muito tempo atrás, e parece que tudo foi construído ao redor e vai chegar em algum ponto em um ano. E o arco que eu mais gostei foi de Water 7, porque pra mim foi, cara, foi o momento, tipo, que o Luffy apresentou lá os poderes. O Luffy, antes que cutucava o governo mundial, tipo, o Luffy só cutucava. Dessa vez o Luffy deu um socão na cara, literalmente. E enfrentou e ganhou. E saiu de lá, tipo, o grande chapéu de palha, mano. É um problema. Antes ele era só um piratinha. E o Luffy saiu de lá como um grande inimigo do governo mundial. E também um dos meus favoritos. Eu gosto de quando apresenta coisas sobre o governo mundial, porque é muito misterioso. Eu curti bastante o arco de Sabaldi pelo fato do Luffy desafiar de novo o governo mundial, mostrar o quão poderoso é um Terubito e ao mesmo tempo não. Tipo, eles são fracos pra caramba, mas são poderosos. Então, foi muito bom. E o Rivier também mostrou muita coisa do que tem por trás desse bando de gente fedida. Então esses são os arcos que eu mais gosto, quando mostra o governo mundial e as falcatruas deles, né? Tipo, porque faz o nosso personagem, que na teoria é do mal, ser do bem. É essa inversão que o One Piece é, porque pirata é do mal. Mas na nossa ótica, ele é do bem, e o governo mundial que é do mal. Isso é muito bom. Maravilha. Muito bom. Boa resposta. Eu compartilho de quase tudo que você disse. Mas realmente o socão, top 10 melhores momentos do mangá inteiro, assim, do anime também. Essa cena no anime é da hora pra caramba, foi uma das poucas cenas que eu tirei pra assistir, porque eles fazem uma coisa que eu gosto muito em animação, que é quando eles pegam e fazem um mangá animado, né? Não é mais o anime, eles fizeram quase uma cena do mangá, né? Tanto que quando o Luffy soca o Terubito nessa cena, ele parece que faz o quadro do mangá mesmo, né? Eu gosto muito dessa cena. Acho que é uma das cenas mais legais da história toda. Mas, e o melhor vilão? A gente falou de melhores arcos, mas qual que é o melhor vilão? Qual que é o melhor chefe de arco aí? O que vocês acham? Pedro, o que você acha? Pedro, você está mutado? Perdão, gente. Melhor vilão. Eu vou dizer que... Bom, como eu não vi o ano, então eu não posso falar do Kaido. Eu vou dizer que o melhor vilão é o Don Quixote do Flamengo. Assim, toda a construção de Dressrosa gira em torno de como o Don Quixote, né, Don Flamengo, consegue controlar de fato, né, toda aquela sociedade, né? E não só, e obviamente não só a população, né, por ser rei, mais ou menos como o Crocodile em Alabasta, né, mas num nível muito maior, mas como ele tem o controle de toda a organização social daquele local, de tudo que acontece, de como aquelas pessoas e aquela região em volta se relacionam com o mundo externo, né? Toda a fábrica de Smile, a venda de armas, né? Todo aquele fluxo de um mercado, um país que é um mercado negro ele inteiro por si só, né? Tipo, um grande mercado negro. E ele é forte pra caralho. Meu Deus do céu. Ele faz jus ao posto de Shichibukai dele. Então, pra mim, o melhor vilão até o momento, né? Lembrando que tô tirando o ano porque ainda não li, é o Don Quixote do Flamengo. Okay. Nesses últimos arcos, assim, parece que foi um vilão melhor que o outro, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas os vilões foram crescendo em qualidade aí. E eu gosto do Flamengo, mas eu não diria que ele é o melhor. Mas o que você acha, Rafa? Então, cara, melhor vilão, eu vou ser obrigado a concordar com o Pedro.
e dizer que o melhor vilão é o do Flamengo, porque eu realmente gosto muito da construção, da temática do arco de Dressrosa. Esse é um dos pontos fortes do Oda também, que eu não mencionei, que é a temática. E a forma com que o Oda realmente ilustra o do Flamengo como o controlador de marionetes é, assim, fantástica, sabe? Ele consegue descrever isso em tantos níveis. E, tipo, alguns deles são extremamente óbvios, como a própria fruta dele, que é a fruta das linhas, entendeu? E aí, ele faz isso com outros personagens muito bons no arco também. Por exemplo, o Corazon, que o tema inteiro do Corazon, esse é um dos melhores flashbacks também. O tema inteiro do Corazon é o coração, entendeu? É libertar o coração do Lau, é a jornada deles atrás da fruta da operação, que é uma fruta em forma de coração. O fato do Lau ter nomeado o bando dele, os Piratas do Coração, depois, por causa do coração. Enfim, eu adoro essa temática que o Oda, assim, ele enfia na nossa cabeça a temática do negócio de todos os lados possíveis. E às vezes a gente nem percebe os lados. Mas eu acho que, assim, o melhor antagonista até agora, pra mim, foi o Katakuri. Eu amo a luta do Ruffy contra o Katakuri. Eu acho que ela é muito pessoal pro Ruffy. Muito, de novo, o Oda esfregando a temática na nossa cara, porque o Katakuri e o Ruffy se espelham de tantas formas. E, tipo, eles lutam no mundo dos espelhos, entendeu? Enfim, tem muitas coisas que eu amo nessa luta, mas eu não consigo chamar o Katakuri de vilão. Por isso eu falei do Flamengo. Entendeu? Mas eu digo Katakuri melhor antagonista até agora, entendeu? Muda a pauta aí, escreve antagonista. Falando de antagonista, então, né, um pouco mais genérico, você quer reiterar a sua fala, Pedro? Não, apesar que eu vou concordar com o Rafa, assim, se a gente pegar melhor vilão, melhor chefe, né, vamos pôr chefe de o do Dom Flamingo, mas melhor inimigo no nível pessoal pro Luffy, com certeza o Katakuri. De fato, a luta dos dois é muito boa porque ela é significativa para ambos. Ela é muito significativa pro Luffy, mas ela também é muito significativa pro Katakuri e pro desenvolvimento dele. Então, exatamente, de fato, é algo ímpar. Felipe, o que você acha? Cara, eu concordo bastante com os meninos, porém eu adoro, desde sempre, o Doflamingo e o Crocodile estão andando juntos. Tipo, andando junto não, mas eles sempre têm cruzamentos que eu acho sensacionais, isso. Desde Marineford, os dois eles têm um pensamento bastante parecido. Eles têm uma vida, não sei dizer se a vida do Crocodile foi, tipo, parecida com a do Flamengo, mas a parte que foi mostrada pra gente até que foi. E eu adoro esses dois vilões iguais. O Dofla, ele foi um pouco mais construído, foi bem mais, né, construído por causa que o arco foi maior, foi mais longo e tudo mais. Só que eu tô, a cada capítulo de Wano, eu tô me apaixonando mais pelo Kaido, velho. Porque a cada capítulo, ele se mostra um pouco diferente. Ele não é aquele, tipo, o Kaido que mostrou no começo de Wano, não tem nada a ver com o Kaido do capítulo passado. E eu vou esperar um pouco pra falar qual foi o melhor vilão, porque eu acho que o Kaido tá se encaixando bastante aí. Até agora, né? Porque tem o Barba Negra, que vai aparecer depois. Sim. Tem o Insama e por aí. O Kaido Vários é um outros. filho da puta. Cara, eu vou ter que citar quem vocês não citaram, velho. Eu acho que a Big Mama é muito boa também. Como chefe de arco, assim. Eu acho que ela é muito boa. Eu achei que a backstory dela foi muito bem desenvolvida também. Eu gosto de personagens vilões, né? Ela é bem vilã. Eu gosto de vilões que você consegue criar mais empatia por eles, assim. A Big Mama é uma criança, cara. Ela é uma criança que não envelheceu, velho. Ela é uma criançona, assim. Ela é total. E, cara, eu acho que é muito interessante a personagem dela. Ela tem os ideais infantis também, né? Ela quer criar um país, né? Não sei se ela fala país ou mundo. Ela quer criar um país onde todas as raças possam conviver, né? Só que ela faz isso de uma maneira ditatorial, assim, extremamente infantil, né? Não rola ali um pensamento de será que eu tô fazendo a coisa boa? Ela não reflete na própria ética, assim, né? Pra ela é isso e acabou. Porque ela é criança, ela faz birra, né? E eu acho muito bom, velho. Ainda mais o Rafa falou um negócio que é excelente das temáticas.
Eu acho que a temática também do arco inteiro de Whole Cake Island, que é da ilha da Big Mama, foi muito bom. Achei Maravilhoso. excelente também. Gostei bastante. O Kaido também tá se mostrando um dos melhores vilões também, de fato. E eu também tô gostando muito. Mas eu acho que não tem como, cara. Eu gosto muito de One Piece no geral, mas eu ainda gosto mais do começo de One Piece. Começo não, mas de Marineford, Impel Down, ali, depois do time skip. E pra mim, cara, o Barba Negra e o Akainu são os melhores vilões, cara. Pra mim, assim. Ainda mais porque a gente não viu o total deles ainda, sabe? Acho que o mistério dá um pouco da coisa, assim. Eu quero muito saber qual é a do Barba Negra, mano. É uma das coisas que eu mais acho legal, um dos mistérios que eu mais espero, assim, do One Piece inteiro. Posso falar do Barba Negra? Claro, fala do Barba Negra. Só uma menção honrosa aqui, porque eu me senti envergonhado de não ter falado nisso, nesse tópico. Eu acho o Barba Negra incrível também. Não, assim... E nem você falou, a gente não conhece tanto ele, a gente quer saber qual é a dele, mas eu acho a trajetória dele incrível, mano. Ele foi praticamente de um morador de rua a Yonkou em menos de um ano. E, tá ligado? Ele é muito... Foi tudo planejado. Tudo que ele fez na vida dele foi extremamente planejado. O jeito que ele arranjou a tripulação dele, o jeito que ele usou o título de Shichibukai, o jeito que... Enfim, a trajetória dele, eu acho que faz ele um dos melhores vilões também, mas ainda não coloquei ele no tier porque não teve o arco dele ainda, né? Então a gente tem que ver. Mas Barba Negra mora no meu coração também, por causa disso. Maravilha, é isso aí. E agora falando de vilão, vamos falar dos protagonistas, né? Não só os protagonistas, mas personagem favorito de vocês, quem que vocês mais gostam, quem que vocês sofreram ao perder, se já foram perdidos aí, e por quê, né? O que é legal, os poderes e tal. Felipe, começa aí, o que você acha? O personagem favorito meu é o Sanji. Quero ver aquele cara achar o All Blue. E eu acho muito bom ele até hoje. Todo mundo sabe que ele não se compara com o Zoro, mas eu acho muito legal essa nossa briguinha, essa rixazinha. Até hoje. Não, hoje a gente perde, os Sanjetes perdem feio, infelizmente, mas eu gosto disso. Eu gosto que a proposta dele não é essa. A proposta dele não é ser um grande guerreiro. Ele é um grande guerreiro, mas ele não foi construído pra isso. É o meu personagem favorito, o Marco. Cara, desde a primeira aparição do Marco, não a primeira aparição dele lá no barquinho lá que tem o Shanks, mas a primeira aparição real dele. Ele simplesmente peita um Yonkou e fala: cara, você não pode querer ir direto no rei. Mano, e vai pra cima do Kizaru e, mano, aquilo ganhou meu coração. A partir daí, eu falei que quero o Marco na minha vida. E é isso, cara. Gosto muito do Marco. Pedrão, o que você acha? Cara, o meu personagem favorito é o Zoro, né? Pra ficar ali na briga Zoro Sanji com o Felipe. Eu gosto muito dele, a determinação que ele tem. Na verdade, todos os personagens da tripulação do Luffy têm uma determinação para com seus sonhos absurda, mas eu gosto muito do Zoro. Acho ele é aquele personagem foda. E às vezes eu gosto disso. A gente tem hoje em dia muitos animes genéricos daquele personagem overpower, sem graça, sem construção nenhuma. O Zoro, ele é o completo oposto disso, porque ele é completamente bem feito em todos os aspectos, como todos os personagens do Oda. Ele é aquele personagem... Você olha assim e fala: caralho, mano, olha esse bicho, mano. E gosto muito da forma como ele lida. Ele parecer sério ao mesmo tempo ser completamente relaxado, desleixado, e a gente vê nisso naquele senso magnífico de direção dele. É uma obra-prima do Oda, assim, sem tamanho. Então, pra mim é o Zoro. Maravilha. E aí, Rafa? Nossa, cara, é até difícil, né? Porque são tantos e tantos personagens. Mas dentre os protagonistas, eu também me vejo obrigado a ser fã do Ruffy, cara. Porque o Ruffy, ele tá ligado? Ele é o protagonista. Ele, não sei, ele é tão simples, mas ele é simples de um jeito tão redondo, sabe? Que você até consegue
consegue pensar, entrar na cabeça dele e falar, não, agora o Ruffy vai falar isso. Tá ligado? Agora ele vai soltar a braba, falar pro Kaido que ele vai ser o rei dos piratas, entendeu? E tipo, mesmo que ele tenha soltado esse bordão 1 trilhão de vezes ao longo da obra, cada novo contexto em que ele se autoproclama o futuro rei dos piratas, a gente vibra e, sabe, é muito impressionante ver a trajetória dele também. Mesma coisa do Porquê Eu Admiro Barba Negra, a trajetória do Ruffy é incrível também. Tipo, ele foi de um cara com uma jangada e uma fruta do diabo, né? Não podemos esquecer isso. Mas ele foi de um cara pra uma jangada pra, tá ligado? Ser o não oficial 5º imperador agora. Entendeu? Ele já tá valendo, sabe, mais de bilhão. E eu acho isso, assim, impressionante ver como o cara do chinelinho e do chapéu de palha conseguiu chegar tão longe. E eu acho que é isso que o Oda cria na temática dele também, do Ruffy. Porque o chapéu de palha é o símbolo da simplicidade dele, entendeu? O tesouro dele não é, tá ligado? De riqueza, poder, nada disso. Ele tem ali o tesouro dele, que é o chapéuzinho de palha que o mentor dele deu pra ele durante a infância. E ele tá levando esses ideais, assim, pra bater de frente com o mundo inteiro. E assim, pra mim não tem como. Mas fora isso é o Sanji também, na briguinha Sanji, o Sanji Zoro, eu sou o Team Sanji. Eu sei também que eles não se aguentam na porrada, o Sanji vai perder pro Zoro, mas eu acho o Sanji um personagem mais bem construído. O Zoro, ele é a definição do badass, né? Badass no último, e é isso. Mas eu acho que o Sanji ele tem uma complexidade ali que me intriga um pouco mais. Maravilha. Eu sou time Sanji também, vamos ficar 3 contra 1 hoje. Maravilhoso, lindo, incrível. Eu sempre fui time Sanji. Me orgulho de dizer, sempre fui time Sanji. Achava que o Sanji era mais forte que o Zoro até uns 300 capítulos atrás. Até eu falar, não, mano, cai na real. Né? Assim, agora em um ano ficou completamente claro que o Oda não está mais tentando colocar os dois como equiparados em poder. Eles colocam os personagens acreditando na briga deles ali, né? Eu acho que se você perguntar pro Sanji, o Sanji acha que ele é tão forte contra o Zoro. Mas eu não acho que o Oda ache mais. Né? Eu acho que ele sabe agora muito bem que o Sanji não é tão forte. E o Felipe colocou bem. O sonho do Zoro é ser o melhor espadachim do mundo. O sonho do Sanji é encontrar o All Blue, né? Um mar lendário, assim. Né? São sonhos muito diferentes, assim, que te levam de caminhos muito diferentes. Né? Dito isso, quem é que tá carregando o outro enfaixado nas costas? Não é? Então fica difícil defender. O Zoro tá enfaixado nas costas do Sanji. Tá? O Zoro tomou um cacete do Kaido. E aí agora o Sanji tá carregando ele literalmente feito uma cruz. Mais uma vez a temática do Oda entrando em ação ali. Não Sim. Tá só enfaixado, ele tá praticamente crucificado. Sim. E o diálogo dos dois foi sensacional. Quem foi que fez com você? Kaido Big Mom. Justo. Então vou nem zoar. Sim, muito bom. Muito bom. Eu não falei do meu personagem favorito. Era o Sanji por muito tempo. Por muito tempo ele era o meu personagem favorito, assim. Do bando, eu acho que eu fico entre ele e a Robin. Provavelmente. Eu gosto muito do Luffy também. Eu nunca gosto de ser o cara que gosta do personagem principal, assim. Mas falar a verdade, eu acho que eu gosto mais do Luffy do que de todo mundo, se eu tirar essa questão aí. Eu gosto muito do Luffy, assim. Ele é brasileiro, cara. Nada melhor que isso, cara. O personagem principal dos melhores mangás de todos os tempos é brasileiro. O Oda, só pra quem não sabe disso, o Oda falou que o Luffy é inspirado num brasileiro, assim. Ele perguntaram quais nacionalidades os personagens seriam, né? E o Luffy é brasileiro. Então, tudo de bom. O Sanji é francês, né? Óbvio. Pouco estereotipado, né? Mas tudo bem. Vamos falar de estereótipo, então, já que eu puxei o assunto. Vamos falar um pouquinho do que a gente acha que o One Piece não faz bem. Tá? Isso é difícil, porque nós 4 somos fãs, né? Vai doer o coração do Rafa, ele vai ter que depois fazer todo um ritual para se pedir perdão pro Oda, né? Mas vamos dizer o que a gente não gosta de One Piece, vamos criticar o que a gente acha que é válido criticar, né? Então, eu vou jogar a bola pro Pedro. O que você acha, Pedro? O que você critica em One Piece? Cara, minhas críticas com relação ao One Piece.
Primeiro, às vezes, com relação à questão de como algumas personagens, né, principalmente ali do grupo principal, são utilizadas em alguns momentos chaves. Né? O Oda, ele desenvolve muito bem os personagens, mas em momentos chaves fica a impressão, principalmente agora, acho que pós-time skip, ele deu um upgrade para alguns personagens muito alto, enquanto outros ficaram muito para trás, né? O não aprender o Haki foi um ponto assim que deixou muitos personagens para trás. Não à toa, a gente viu, por exemplo, o Sop desenvolvendo Haki, né, em Dressrosa, porque senão ele também seria outro personagem que não conseguiria acompanhar aqueles momentos chaves, aquelas lutas finais. E tem às vezes, a Nami, a Robin, elas ficam completamente escanteadas nesses momentos, e eu acho que é uma pena porque são personagens fortes, né? A gente sabe que a Nami, ela é acima de tudo uma navegadora, que a Robin é uma estudiosa, né? Uma historiadora, colega de profissão, mas são personagens que sabem lutar, que estão fortes, e que às vezes no final acabam meio que perdendo papel. Então, acaba sendo uma pena. E isso era algo que você não via tanto no começo, não era tão grave. Acho que pós-time skip vai piorando conforme o nível vai subindo, acabaram aqui ficando para trás. Eu acho que em um ano agora a gente teve uma pequena redenção aí disso, de leve. Porque a Nami ela deu uma peitada na Big Mama, né? Nos últimos capítulos. E todo mundo ficou tipo. Ela ficou maluca, né? Mas ela deu uma peitada na Big Mama, assim. Eu não sei, ela ainda tá com o Zeus? O Zeus, spoiler aí, gente, dos últimos capítulos, o Zeus morreu. Não. Hip Zeus. Hip Zeus, foi triste pra cacete, vamos constar. Aliás, nos últimos 10, acho que nos últimos 10 capítulos aí, acho que morreu uns 10 personagens, né? Morreu muita gente nos últimos capítulos. Eu ia falar que o Zeus poderia ser o upgrade da Nami, né? Assim como a gente teve o upgrade do Sop, mas se ele morreu, acabou. Então, a morte dele tá levemente em dúvida ainda, porque acabou de acontecer e a gente conhece o Oda, né? Mas teoricamente ele morreu. Mas não duvido também dele voltar de alguma forma pra Nami. Mas eu acho particularmente que é meio forçado, porque como é um poder da Big Mom, como que ela não tem poder sobre o próprio poder? Se ele tá aliado com a Nami, ela poderia simplesmente fazer ele parar de ser um homem, entendeu? Tirar a vida dele do jeito que ela deu. Ele é parte da alma dela, né? Eu acho que o Zeus é parte da alma inocente da Big Mama, assim. É parte da alma que, na verdade, é bondosa e carinhosa, assim. Eu acho que é por isso que, tipo, tem algum sentido aí. E dá pra brincar um pouco como... Eu diria que, assim, dá pra você falar que o Zeus lutou contra o resto da alma da Big Mama e falou, não, eu vou ter autonomia, né? E é interessante que a Big Mama é o Voldemort, né? Só comentando aí. Mas, Rafa, já que você falou, suas críticas. Então, já pra pegar um gancho no que eu falei, uma das minhas críticas é justamente essa. A dificuldade que é os personagens morrerem. Tem personagens que simplesmente não morrem. O Oden cortou aquele deus da montanha no flashback. Ele literalmente partiu o porco ao meio. E 2 capítulos depois ele estava costurado e vivo. Como você costura alguém que foi partido ao meio, sabe? Enfim, o personagem não vai morrer se o Oda não quiser. Não importa se ele levou 18 tiros na cabeça, se ele foi partido ao meio, se ele foi incinerado. Se o Oda quiser trazer ele de volta, ele vai. Mas pelo menos existe uma consistência nisso através da obra. Então a gente já sabe que é difícil, então a gente já sabe o que esperar quando uma morte não tem tanta ênfase assim. A gente já fala, não, esse personagem aí, certeza que não morreu. Então, se ele fosse inconsistente com isso, tivesse personagens que morrem muito fácil e outros que morrem muito difícil, eu acharia mais um problema do que realmente é, mas isso me incomoda. Eu acho que mais mortes trariam um peso maior pro One Piece. Mas, né, o Oda tem o tom dele, e é um tom
bastante feliz de contar a história. Ele tem tragédias, mas ele costuma deixar as tragédias no passado. O backstory dos personagens são todos tristes pra caramba. Mas o presente normalmente costuma ter um final feliz. Então, é uma coisa que é uma característica inerente ao One Piece, então a gente consegue lidar com também. Acho que falta um pouquinho de seriedade às vezes, né? Um pouquinho de seriedade seriedade não, mas pensar uma história assim, se você... É o contrário de Game of Thrones, assim, né? Onde Game of Thrones a vida é muito barata, né? A vida não tem muito valor, é fácil morrer, porque faz sentido, é realmente fácil morrer. Principalmente num cenário onde as coisas são tão caóticas, tão pouca organização, e One Piece é um cenário desses, né? A gente tá numa guerra agora, onde deve estar, teoricamente, morrendo um monte de gente, mas depois não vai ter morrido quase ninguém, né? Quando a gente para pra perceber quem realmente morreu na história, assim. Então, eu concordo. Felipe, o que você acha? Então, eu compartilho também, de novo, bastante da opinião dos dois. Esse fato da galera não morrer faz a gente sempre tentar, durante... Mostrou a morte, a gente vai achar alguma coisinha que vai falar, opa, esse cara... Que nem com os Zeus, pô. A Hera comeu os Zeus com o Climatect. Pode ser que ele tenha entrado dentro. A gente já começa a ficar pensando nisso. E os personagens sabem que não morreu, então não tem aquele peso durante, a não ser... E quando morre, o Oda ele mostra que morreu mesmo. Ele sabe dizer que o personagem morreu. E outra coisa era uma crítica que eu sentia bastante, era a falta do bando lutando junto. Mas isso foi sanado. Nos, sei lá, 15 últimos capítulos que saiu, o bando lutou junto e eu falei, tá bom. Pô, desculpa, Oda, se um dia eu duvidei de você. E foi isso, cara. Fazia muito tempo que o bando não lutava junto. Os caras chegavam numa ilha, blau, se espalhava. Tipo, agora foi mostrando isso e tá mostrando os personagens também. Os não tão desenvolvidos quanto os protagonistas, tendo seus momentos. Que nem eu acho que a falta de haki no momento atual que a gente tá da obra é uma falha muito grande. Tipo, é um ponto fraco muito grande. Por exemplo, ficou a Nami e o Sop juntos. Contra a Ult e o Page One, tipo, se você parar pra usar lógica, não teria luta. Não tem como, tem que ter um guerreiro ali. Porque os dois tipo, atirador à distância e suporte, praticamente. E eu não sei, eu sinto que falta, tipo, um poder a mais pra eles. Só que também tem que tomar cuidado pra não colocar tanto poder e eles serem mais fortes que os protagonistas. Então, é isso aí. Isso é um problema do shonen no geral, eu acho, né? Que é o problema da escala de poder. Se você pega um Dragon Ball da vida, a escala de poder acaba com o anime, na minha opinião, assim. Porque depois que você acaba a saga ali de Namekusei, né, do começo do Dragon Ball Z, você não tem mais relevância nenhuma para os personagens secundários, pro Piccolo, pro Kuririn, etc. E o One Piece, apesar que o Oda é muito bom em lidar com isso, levando em consideração que a obra dele é bastante antiga já, porque normalmente isso é um problema de obras um pouco mais antigas, que não tem acontecido tanto nas obras atuais. Mas ele lida até que bem, eu diria, mas falta um pouco mais, assim. Eu sinto uma falta também de ver uma luta da hora dos personagens mais secundários do bando, assim. Eu queria ver a Robin lutando também, principalmente, assim. Eu queria ver a Nami e o Sop. Quando a Nami virou aquela hora que comentei agora há pouco, eu falei, meu Deus do céu, é agora, finalmente, meu Deus, eu quero ver esse poder, solta raio desse bastão, mano. Sabe, tipo, e ela não fez muita coisa, mano. Então, tipo, eu sinto um pouco de falta. Depois do time skip, quando o Sop ficou... O Sop eu achava uma porcaria, o Sop, assim. Em termos de, tipo, ele não fazia nada, sabe? E aí, depois do time skip, eu senti que o Sop... Eu falei, nossa, mano, ele vai ficar mais foda, sabe? Ele vai ficar mais importante, assim, né? E eu não sei, ele mais ou menos não ficou, mas... né? Não tanto, assim. E eu sinto um pouco de falta disso também. Assim, não sei se... É uma crítica, mas é uma crítica pequena até, né? Não lidar com a morte é uma crítica maior, eu acho. Realmente. Mas eu vou fazer uma outra crítica, já que sobrou pra mim. Eu vou criticar as personagens femininas do Oda. Né? A gente tinha comentado sobre isso antes de começar o cast hoje. Mas as personagens femininas do Oda frequentemente deixam a desejar. Né? Eu acho que todo mundo concorda comigo. Quem não concorda tá errado. Mas... não é? Pedro, o que você acha?
Olha, acho que tem um problema nas personagens femininas, sim, tipo, principalmente quando a gente leva em comparação com os personagens masculinos dentro da obra. Né, a gente vê, apesar dele construir, ainda assim, construir boas histórias, né? Principalmente quando a gente fala no passado dos personagens, isso ele fez bem para todos eles, principalmente do bando principal, mas há sim alguns problemas na construção de personagens femininas, no design, talvez, apesar de eu achar ainda assim um design muito bonito, na função, no papel que às vezes elas desempenham, né, ou a falta de um papel relevante muitas vezes para elas. Então, às vezes até a estereotipação extrema, né, por exemplo, na Ilha das Mulheres, é compreensível que por não ter homens, né, quando você para pensar, mas chega a ser tipo um desconhecimento absurdo, né? Porque assim, não tem como você pensar, elas não sabem que existe a Akuma no Mi. Porque assim, o Luffy chega lá, o Luffy estica, todo homem estica. Ninguém ali conhece a Akuma no Mi. Tipo, são mulheres guerreiras, tem gente com a Akuma no Mi no bando, mas tirando as três principais, né, que a gente esconde um segredo. Ninguém mais teria Akuma no Mi. Então, tipo, ninguém nunca ouviu falar, sabe? Fica muito estereotipado. Felipe, o que você acha? Também, eu acho o design muito igual, todo mundo. Todas names diferentes, names com perucas, basicamente. E quando é incluído uma diferente, também não tem muita relevância. É sempre deixado de lado. O Oda ele é um cara que ele sabe estilizar e ele sabe construir uma história em cima de um personagem. Só que isso não é tão feito para mulheres. Então, quem que domina majoritariamente são os personagens masculinos na obra. E a gente vê isso até no bando, né? Tipo, a gente tem, por enquanto, só duas. E em muitos momentos, quer dizer, praticamente quase todos os momentos são deixados de lado. Você consegue colocar no dedo quantas personagens femininas fodas existem na obra. E em comparação aos personagens masculinos, não tem como, são muitos. Rafa, o que você acha? Então, né, eu concordo também, realmente tem muito, as personagens femininas no One Piece sofrem de uma falta de destaque crônica, né, falta de poder crônica, que nem a gente estava falando antes da chamada. Eu acredito que tem duas personagens que sejam realmente poderosas no One Piece, que são femininas, que é a Boa Hancock e a Big Mom. Mas, assim, movendo na questão do design, eu suspeito pra falar porque eu amo muito o character design do Oda. Eu acho ele um character design incrível, mas é que nem o Felipão falou. O que se torna um problema é a repetitividade, porque a gente sabe que ele cria corpos desproporcionais para todos os lados, né? Tem gente que é metade cabeça, que tem o nariz do tamanho do tronco, enfim. Anatomia não é uma preocupação do Oda em One Piece, mas quando ele faz todas as personagens terem exatamente o mesmo rosto, o mesmo corpo da Nami, 90% dos personagens terem exatamente o mesmo corpo, a mesma proporção e o mesmo rostinho bonitinho da Nami, da Boa Hancock, entendeu? Se torna um problema, porque fica repetitivo, estereotipa, entendeu? E dá pra ver que é uma objetificação mesmo, entendeu? Não é uma questão de estilo. Mas... É isso mesmo que você falou, objetificação. A gente reclama muito nos quadrinhos em geral, na objetificação feminina, né? Todas as mulheres são sempre feitas para serem, tipo, esculturas, assim, elas são muito objetificadas. E não só... Depois eu falo um pouco também da história, né? Eu acho que o Pedro colocou isso bem, mas eu acho que no design, na arte mesmo, é o maior problema, né? Eu acho que falta protagonismo para as mulheres no One Piece, com certeza. Mas a arte, ela é quase ridícula, assim. Quando eu comecei a ler, eu não achava, mas hoje em dia, cara, talvez isso fosse uma barreirona pra mim, pra quando eu fosse ler One Piece, assim. Porque, cara, o Oda mesmo, no SBS, né, que é o que o Rafa até comentou, né, alguém pergunta pra ele como é que
como é que você faz mulheres, né? Por que você faz dessa maneira e tal. E ele disse, porque eu gosto de mulheres bonitas, né? Então, assim, você percebe que o Oda não problematizou isso nem por um segundo, né? E é um problema na cultura japonesa severo, machismo louco, né? Muito grande na cultura japonesa, assim. Então, não tá fora do padrão. E na minha opinião, esse é o pior problema do One Piece, né? O pior problema do One Piece, sim, é como ele lida com as mulheres, e é o que deixa a obra imperfeita. Porque eu também sou suspeito pra falar, sou muito fã, mas eu acho que a obra poderia ser muito melhor, assim, sabe? Você vê obras que fazem isso melhor, né? Você vê, por exemplo, nem é tão bom assim, mas você vê um Fullmetal, por exemplo, que lida muito melhor com as mulheres, e você vê uma diferença muito drástica, sabe? Em você ter personagens femininas fortes que são importantes para a história, que fazem feitos grandes, né? Tão grandiosos quanto os homens, né? Então, realmente, acho que essa é a maior crítica que eu tenho, assim, né? Agora eu vou começando a andar um pouquinho mais pro fim do nosso cast, gente. Queria falar um pouquinho do que a gente espera pro futuro do One Piece, o que a gente está esperando para os próximos arcos, o que vocês mais querem ver, mais querem saber, quais os mistérios que mais estão te deixando maluco, assim. Eu acho que o Rafa podia abrir. Opa, que honra. Então, pro futuro de One Piece, a gente pode apenas especular, né? Porque por mais que a gente conheça o autor, conheça a obra a fundo, mais de 1000 capítulos, a gente se sente assim, íntimo, né, daquele mangá, o Oda, ele sempre consegue surpreender a gente em termos do que vai acontecer, e, enfim. Mas eu acho que eu hypo muito character review, tipo, revelação de personagem. Tem alguns personagens na obra que é citado há tanto tempo e a gente nunca viu nem a silhueta. Por exemplo, o infame Vegapunk, né? O cientista do governo mundial. Quem é esse cara, mano? Que tanto falam, que tanto é influente no mundo, que a gente vê as criações dele, os laboratórios dele, as coisas que ele fez influenciando o curso da história, mas a gente nunca nem ouviu a voz do maluco, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu tenho uma expectativa muito grande em cima, e assim, no dia que aparecer a cara do Vegapunk no mangá pra eu ler, pode ter certeza que eu vou gritar, literalmente. Eu vou gritar, tá ligado? Eu vou dar um gritinho. E aí, mano, eu acho muito louco. Eu não sei em quanto tempo One Piece vai acabar. Às vezes, um tempo atrás, né, o editor falou que teria 5 anos aí pra acabar. E assim, ao mesmo tempo que eu acho que a história já está se movendo para os eixos finais, eu sei que o Oda também tem o dom de encher aquela linguiça muito bem. Não tô falando de encher linguiça como enrolação total, mas tirar conteúdo de onde, tá ligado? A gente sabe que tem. Por exemplo, quantos flashbacks a gente ainda não vai ter? Por exemplo, flashback do Barba Negra, mano. Como eu hypo o flashback do Barba Negra? Saber da perspectiva dele, como foi a vida dele, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa muda tudo. E tem tantos personagens pra aprofundar ainda, tanta coisa pra acontecer, porque, né, ele não mata os personagens, então ele eventualmente tem que dar um fim satisfatório. E, enfim, é isso. Eu não sei quanto tempo vai acabar, mas espero que não seja 5 anos, espero que seja mais. Ok. Quem que consegue continuar? Eu vou falar, tipo, todo ano faz 5 anos. Todo ano falta 5 anos. Que continue assim, pra nossa alegria. O Oda, ele é um mestre em criar hype. Nem o Rafa falou sobre o infame Vegapunk. Só de citar, a gente já... Uau, o Shanks. Desde 97 que o Shanks vai aparecer e todo ano a gente fica, mano, não tem Shanks. Eu quero ver qual que é do Shanks. Cada vez que ele aparece, cada vez que ele se move, fica, mano, qual que é desse cara, velho? Shanks. Eu quero saber qual é do século perdido. Mudou tudo depois da chegada da Toki. Tudo que a gente... O Oda é foda porque tudo que a gente imagina não tem como. Ele surpreende 100%. A gente não consegue prever, adivinhar nada.
Século Perdido, o tal do Joy Boy. Esse último capítulo, boom! O que o Kaido sabe sobre o Joy Boy? Que, cara, Joy Boy na minha cabeça é Luffy, tem que ser Luffy. Mas não precisa necessariamente ser. Tipo, pode ter esse plot twist que acontece muito na obra. Quero saber qual que é do Joy Boy. Quero saber qual é a origem das Akuma no Mi e as armas ancestrais. O que uma tem, se uma tem a ver com a outra. Qual foi o uso, em que momento, por quê. Quero saber qual que é a do Gorosei, a do Insama, obviamente, que ele não... Aquele negócio daquelas borboletinhas dele me deixou extremamente intrigado. Ele comandar o mundo daquela forma, aquele chapéu de palha gigante. E N coisas ainda, cara. E eu espero que... E com certeza em 5 anos não vai acabar isso. É impossível. Isso é praticamente mais 20 pra poder concluir. Mas o Oda, ele vai fazer, tipo, não sendo arcos, né? Ele vai fazer tudo virar um bololô só, na minha percepção. Vai ser, tipo, uma coisa ligando a outra. Que nem Punk Hazard, que ligava a Dressrosa, que tá ligando ao Wano. E por aí vai. Acho que já foi falado, já tá mais ou menos claro que a gente tá tendo uma guerra em Wano agora, mas que essa não é a guerra que o Oda falou que ia ter, né? A gente vai ter uma grande guerra, maior que Marineford, né? Em seguida, depois de Wano. Então provavelmente vai ter tudo isso que você falou, eu imagino. Assim. Tudo isso que todo mundo falou, né? E você, Pedro, o que você quer ver? Olha, eu sei que não acaba em 5 anos. Esse é o primeiro ponto. Oda nunca vai conseguir dar fim à obra em tão pouco tempo, porque, vamos falar, tem muita coisa para falar. Tem muitos mistérios para desvendar que a gente precisa saber. Pô, a gente não tem a menor ideia do que é One Piece. A gente nem sabe se o One Piece é real no sentido de algo material. Porque o Barba Branca falou que o One Piece é real, mas assim, da mesma forma que o tesouro do Chapéu de Palha, o Gold Roger tem cara de quem teria como tesouro, tipo, a jornada dele. Então, né, a gente não tem a menor ideia de qual é realmente o papel dos Ds, né, dos D na história, porque ainda falta muito para falar, até porque, assim, a gente conhece Ds, né, pessoas como a família do Luffy, como o LOL, mas a gente não sabe se o Tite é um dia ou não, né? Ele é realmente o Barba Negra, se ele é um dia verdadeiro ou não, diferente do como o Barba Branca falou. Mas se existem esses ideias, né? Tipo, eles existem como um povo, não tem só meia dúzia espalhado pelo mar. Né? A gente tem que ver ele. Tipo, onde estão esses caras? Morreu tudo? Só sobrou algum? Não, eles ainda vivem, estão numa ilha, tipo, vivem numa vila, né? Tem muito mistério ainda, mas eu espero ver mais algo, né? Dentre os arcos, né, como o de Elbaf e algumas outras, tem algo que eu espero ver mais daqui pra frente, no background, que é o Luffy tomando posição, de fato, como um Yonkou. Não que ele precise se tornar um Yonkou, mas, assim, toda aquela questão de território, né, dos Yonkous, dos piratas que colocam sua bandeira em territórios, né, territórios protegidos por um pirata X, principalmente no Novo Mundo, e esse tipo de coisa que nunca é o foco, eu espero ver um pouco mais disso. Porque, pô, a gente viu o Luffy passando por muitos lugares que a gente diria, não, é território do Luffy. Mas, sabe, falta aquela coisa de você ver lá a bandeirinha, sabe? Os pequenos detalhes do fundo da história, do amadurecimento da obra, né? Tipo, do universo do Luffy, assim, para além dele, tipo, para além das ilhas de luta, né, principais. Eu gostaria de ver um pouco mais isso, no fundo. Uma estátua do Luffy em cada país que ele passou. Justo. Agora eles têm um bando enorme agora, né? O bando o secundário e terciário e tal, que é a galera que eles aliaram em Dressrosa, né? Então eles têm como proteger tudo, né? E na verdade eu acho que era isso a ideia que o
Cara, não lembro qual era o nome do cara jornalista pássaro lá. Como é que é o nome dele? Alguém lembra? Morgans. 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 O Morgans falou, quando ele disse que o Luffy era um Yonko, que é jornalismo, né? A gente leva um pouco... Tipo, ele foi sensacionalista e tal. E o Luffy é importante, provavelmente ele é o supernova mais importante, mas, né, ele provavelmente não é um Yonko ainda, mas ele realmente tem as características do Yonko, né? Ele tem um bando que está defendendo várias regiões e ele tem uma influência muito grande, né? E eu acho que tem várias pessoas, acho que até o Rei Legal fala que o maior poder do Luffy é fazer amigos. Né? Pois é. E assim, na minha opinião, o que eu mais espero, acho que tudo que vocês falaram, a única coisa que eu acho que ninguém falou, eu quero saber o que aconteceu no século perdido. Né? Sei lá, não é um século só, na verdade, são uns 500 anos, né? Isso é o que eu mais quero saber, assim. Por que se perdeu esse tempo, sabe? O que aconteceu para que foi excluído da história de tal forma, assim, né? Eu também quero saber muito qual é a do Shanks, sabe? Porque o Shanks tem alguma aliança com o governo, né? Ele tem, pelo menos, se não for uma aliança, ele tem um entendimento, um acordo, né? Eu quero saber qual é a do poder do Barba Negra, né? Qual é a fruta dele e por que ela funciona do jeito que ela funciona, se vai ser explicado, né? Mas mais que tudo, eu quero ver o final de One Piece. E eu acho que isso é essencial, né? Não vou pedir um minuto, mas lembrando que o Miura morreu semana passada, né? Que foi muito triste, cara, porque Berserk também, puta do mangá, um legado que eu acho que é maior que o One Piece, o legado dele, que é lastimável, é muito triste. E a gente vê na indústria do mangá hoje uma indústria que não é saudável pra ninguém, cara. Se eu escritor, eu quero muito escrever um mangá, eu consigo sonhar em ser um escritor assim de mangá, mas eu não queria estar nessa indústria, cara, sabe? E eu tenho medo, assim, pelo Oda, por ele adoecer, por ele não conseguir terminar, porque a indústria se explodir, que não é muito impossível, né? Mas, enfim. O que eu mais quero, pra ser sincero, é ver um final. E você fala, eu quero 20 anos de One Piece. Eu não quero 20 anos de One Piece, mano. Eu quero 5, eu quero um fim, sabe? Eu já li muito mangá que não teve fim e isso dói o coração, cara, de um jeito que não consigo explicar. Então, mais do que tudo, eu quero um final pro One Piece, né? Eu quero, mas eu não tô pronto. Exatamente. Eu tô nessa também. Pois é. Bom, mais alguém quer comentar alguma coisa? Nada? Não, nada. Sim, Se a gente começar a falar, nós podemos ir até amanhã, cara. Posso comentar 128 coisas aqui. Só fazer um adendo sobre o One Piece, então, já que vocês falaram aí sobre One Piece, eu não dei minha opinião sobre One Piece, sobre o que eu acho que é One Piece. Eu acho que One Piece é mais do que só a jornada, entendeu? Eu acho que One Piece é a vontade herdada de um sonho antigo, de um mundo livre, entendeu? Isso é o Joy Boy, ele foi a primeira pessoa que sonhou esse sonho. E aí o novo Joy Boy vai ser o herdeiro da vontade dele, entendeu? Vai ser a pessoa que vai libertar o mundo de todas as amarras. Então eu espero também que seja aí nosso querido Chapéu de Palha. Luffy comunista. Isso aí, coisa boa. Sempre. Aí, camarada Luffy. Camarada Luffy. Muito bem, gente. Então acho que é isso por hoje. Muito bem. Eu quero dizer um caloroso adeus, um obrigado por estarem aqui com a gente, para quem ficou até agora, né? Para minha mãe, um beijão, para minha mãe maravilhosa. E, bom, não esqueçam, apoiem o seu artista local, o artista independente, certo? Mandem uma curtidinha aí no vídeo se vocês acharam bacana. Se inscrevam se vocês querem ver mais da gente falando. Esse foi o primeiro episódio onde a gente está falando de anime. Essa é a nossa edição otaku, primeira edição otaku do Oficina de Groselha. E mais virão. Quem sabe a gente fale mais de One Piece mesmo, teorias e o que a gente especula que tá acontecendo, o que tá por trás, que é um papo da hora. E outros animes e outros mangás que muita gente tem pedido ainda, né? Pra gente falar sobre. Né? Além disso, sigam a gente nas redes. Temos lá, @Projeto Oficina de Histórias. Acredito que a gente tem na descrição aí os linkzinhos. Não é? Comentem também, critiquem a gente, por favor. Comentem o que vocês acharam, tanto do cast quanto das nossas opiniões aí. Se vocês compartilham, se vocês não acham, quem que são os personagens favoritos de vocês. Não é? E, bom, vocês querem dar uma palavra final, Felipe? Obrigado também por esse tempo que vocês passaram conosco.
faço da palavra do Baal na nossa e não esqueçam de acompanhar nossos projetos. Eu vim aqui em nome do Edu pra mostrar pra gente, mostrar pra vocês, na verdade, o Ralph. E é isso. Obrigado, até mais. Pedro, quer falar alguma coisa? Obrigado a todos que ficaram aí e ouviram esse podcast maravilhoso. Como o Bauman já falou, apoie o artista local. Se você não viu One Piece e ouviu esse episódio, vá ver. Sim, nós 4 recomendamos, tenho certeza. Contei isso, não há dúvida, vale muito a pena. E muito obrigado a todos. E você, Rafa? É isso também, e amigos e amigas. Só gratidão a vocês aí pelo convite, todo mundo que assistiu também. E, enfim, comentem aí também. Loucura, a gente comenta de volta, porque One Piece é pano pra manga infinito, né? A gente falaria aqui muitas horas sobre isso. Eu, pelo menos, consigo falar o dia inteiro de One Piece. Então, muito obrigado aí a todo mundo e é isso. Muito abraço. Um abraço a todo mundo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Falou! Tchau. Tchau.